baby. Sábado de manhã, minha tia Madalena, que quem me segue sabe, é praticamente uma segunda mãe pra mim. De manhã, ela acordou, tomou café e foi pro Morumbi. Mais tarde, eu fui pro Morumbi com a minha mãe e dormi lá. E dormi aqui assim, ó. Eu acho que eu nunca dormi tão bem na minha vida, porque no dia seguinte eu sabia que eu ia acordar e eu ia ver o show do Michael. Eu entrei, corri e fiquei na grade. É que eu não posso pisar no gramado, mas o meu lugar no show de domingo era bem ali, ó. Porque eu fiquei na grade, colado. Sempre foi dito, e isso já era sabido porque já tinha saído em várias matérias, que quando faltasse 2 horas para o show começar, começava a tocar Beatles. Me lembro de estar no estádio e começou a tocar Beatles. Aí, parceiro, aí a dor de barriga começou a ficar grande, que você fala, meu Deus, eu tô na grade e o show vai começar daqui 2 horas. E a galera desmaia pra caraco, desmaia muito. E eu magrelinho ali, me segurando na grade, e daqui a pouco a minha tia fala, quer saber? Eu não aguento, eu não quero mais passar por isso. E daqui a pouco minha mãe falou, eu não tô aguentando, eu estou passando mal. E aí minha mãe falou, Rodrigo, o negócio é o seguinte, fica aqui, quando acabar o show a gente se encontra ali na torre do meio, a torre central. Eu fiquei na grade com muito medo de desmaiar, porque o calor era insuportável, o aperto era insuportável, mas eu queria ver o Michael. E aí eu me lembro que faltando muito pouco assim pro show começar, minha mãe voltou andando junto com segurança entre o palco e a grade, e eu fiquei tipo, eu comecei a fazer tipo, eu não acredito, ela vai me tirar daqui. Eu fiquei tipo assim, sabe, tipo, eu falei, mano, se essa mulher vier me tirar, eu juro que eu vou falar pra esse cara que eu tô sendo sequestrado, eu não conheço essa mulher, tira essa mulher daqui, chama a polícia. A minha mãe, ela conseguiu ir no juizado, que tinha um posto do juizado, e falar que não tava me achando, que ela passou mal, saiu e eu tinha ficado na grade. Os caras deixaram ela voltar no trajeto, e aí ela me achou, e eu lembro de ter feito tipo... E aí, obviamente, que ela foi embora e eu continuei na grade. Subia uma pessoa no palco, o estádio gritava. E aí você pensa que num certo momento a banda subiu. E eu me lembro nitidamente de ficar, peraí, mas não pode ser, não é hora do show. Depois que eu cresci, que eu me tornei um profissional, que eu fui saber que aquilo era um checkline, a banda só chega lá e faz tá tudo no lugar, ok. E eu me lembro muito bem de olhar esse estádio lotado e eu pensava, isso não pode ser seguro, porque se todo mundo resolver pular e dar um abraço no Michael, esses seguranças aqui não vão dar conta da gente. Graças a Deus, essa ideia deve ter passado só na minha cabeça, ninguém fez isso, Michael fez os shows e saiu daqui são e salvo. O show, quando vai chegando mais perto, como é em qualquer outro show, eles começam a testar coisas. Então você vê que de vez em quando as luzes dão uns flashes, o painel acende e para, e isso vai aumentando a nossa ansiedade. E eu me lembro muito bem que as luzes do estádio estavam todas acesas e aí a luz apagou. E aí, cara, era uma coisa ensurdecedora daquele estádio. Entrava essa imagem, mais ou menos, era uma imagem como essa nos telões, e ele fazia uma coisa mais ou menos como se fosse um laser assim. E aí começava a cair na burana. Eu não estava na grade no centro, eu estava na grade, o meio do palco ficou para minha direita um pouco, mas muito perto, muito perto. E eu me lembro de uma coisa muito engraçada. Quando o Michael pulava em jam, o Michael fazia um gesto assim, né? E ele ficou tão estático que por alguns segundos eu pensei, porra, acho que não é ele não, acho que é um boneco. E aí, cara, ele vira, joga o óculos, e é muito doido, porque quando a gente tá ali na frente, junto com essa coisa dele surgir, tem um flash muito forte, porque aquela parede de luz piscava e as explosões aconteciam ao mesmo tempo. Então você ficava meio, sabe, tipo, caraca, calma aí, o que aconteceu, sabe? É como se alguém passasse e te desse um tapa muito forte na cara e você ficasse tipo, oi, 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 oi. Michael subiu no palco e a visão dele era isso aqui, lotado. O jeito de dançar inventado por Michael Jackson aqui, num palco brasileiro. A surpresa dos efeitos especiais. Me lembro de no dia seguinte sentir dores
horríveis nos ombros e na cabeça, porque as pessoas não pensam que quando elas são altas e estão muito felizes, elas podem machucar quem é menor. Então o pessoal fazia jump, e elas pulavam aqui, ó, wanna be started something. E aí eu ficava, e era aqui, ó, cotovelada, e eu ficava tipo, pensa que eu ficava assim, jump, moço, pera um pouco. E eu queria ver o Michael e queria falar, para, pelo amor de Deus. Eu sei que houveram pausas longas entre uma música e outra. Hoje a gente tem o show da Argentina, que foi feito uma semana antes do show do Brasil. Dá pra gente ver os shows. Se você pegar o show de Oslo, de Bremen, de Copenhagen ou o próprio Bucareste, você vai ver que as pausas eram muito mais curtas. Então nessa final de turnê as pausas já eram muito mais longas. No show de domingo, infelizmente, as pausas foram um pouco maior. O show de sexta-feira foi um show praticamente idêntico ao show que a gente viu que tem da Argentina. Foi praticamente idêntico. O show de domingo foi mais curto. O show de domingo teve 1h40 e pouco, porque o show de domingo não teve Jackson 5. O Michael fez She's Out of My Life e já foi pra Thriller. O segurança puxa a menina e ela não sai. Michael Jackson pede que ela fique mais um pouco. Agora ele solta na mão dela. O segurança leva a garota, ela sai numa boa, chorando, mas numa boa. Mas eu me lembro muito bem que quando o Michael acabou She's Out of My Life, os Rhodes passaram e posicionaram os pedestais de Jackson 5. E aí o Michael se levantou e teve uma pausa longa. E aí os Rhodes passaram tirando esses... Eu tenho essa imagem é muito forte na minha memória. E aí começou o Thriller. E tem uma coisa muito bacana, quando você tá ali na frente, e isso é uma coisa que eu falava para muitas pessoas e muita gente zombava de mim. Você tem a impressão que o seu olhar se cruzou com o dele algumas vezes. Você tá assistindo o show, daqui a pouco você faz... Porque você fala, ele me viu, porque o olhar cruzou. E eu lembro de falar isso quando eu era menino, de moleque, e eu falar, galera, o olhar dele cruzava, ele olhava e o pessoal, sim, porque tem 100 mil pessoas no estádio e ele olhou pra você. e eu pensava, pô, será que então eu me enganei? Será que eu desejei tanto que ele soubesse que eu existisse, que eu achei que o olhar dele cruzou com o meu? Mas isso foi até eu subir num palco. E obviamente que quando eu tô num palco de uma casa de show, é diferente. Mas eu já tive ocasiões de subir em grandes palcos e de ver o público da mesma distância que um cara vê quando tá no estádio. E eu posso dizer pra vocês que quando você tá no palco, sim, o teu olhar cruza com quem tá assistindo. Depois, quando eu tive a oportunidade de conversar com o Lavelle, eu falei, Lavelle, eu preciso te perguntar isso. Porque eu tive a nítida impressão de que o olhar do Michael cruzou o meu. Você, quando você tá no estádio e você olhava a plateia, o teu olhar cruzava? E ele falava, óbvio, lógico que cruza. Porque você enxerga ali, sei lá, os 10 primeiros metros de público você enxerga, depois você não consegue ver, é um amontoado de gente, tem luz, tem fumaça. Então, essa coisa do olhar cruzar, só quem esteve num show do Michael, na grade, pode falar o que eu tô falando. Porque o Michael é um cara que ele interage com o público dele. Ele não olha pro nada quando ele faz um gesto, ele não tá, tipo... Não, ele tá olhando pra gente. Por exemplo, uma coisa que eu tenho que confessar pra vocês. Smooth Criminal, pra mim, não foi uma experiência tão incrível de ver. Porque pela minha altura, na hora que o Michael fez o Delin, eu sei que ele tava lá do outro lado. Eu só sei que ele fez porque a galera gritou, porque eu não conseguia ver.
de onde eu tava não dava, porque eu tava do centro do palco pra cá. Então eu olhava pela minha altura e falava, deve ter sido, paciência. Eu me lembro da sensação de Black or White, quando o Michael... Porque quando eu tava muito longe e o Michael sobe no guindaste pra ir em cima do público, quando você tá muito longe que você vê aquilo, você fala, que legal, bacana ali, olha. Mas quando você tá ali e o cara faz isso, é incrível, porque eu me lembro de fazer assim e falar... E dele passar por mim e eu ficar tipo, meu Deus, ele passou por mim, tipo, onde esse cara tá indo? Então essa sensação foi incrível e me lembro da sensação de ver Dangerous. Que pra mim é um negócio assim, eu não fazia ideia do que era Dangerous, eu não tinha visto nunca nenhuma imagem de Dangerous. Eu lembro de ver aquilo e ficar tipo, meu Deus. Quando começou Heal the World, me bater um desespero, assim, de verdade, a palavra era desespero, porque eu sabia que ia acabar. Você teve a oportunidade de assistir o show no palco, de um ângulo que acho que pouquíssimas pessoas no planeta puderam assistir, que é assistir de trás, vendo ele em ação e vendo a reação da plateia. Tive duas chances. A primeira delas foi no palco, no primeiro show, e no segundo show, no palco cheguei na frente, ali onde fica o gargarejo. Porque quando ele ia entrar, eu sabia mais ou menos o que tinha acontecido no dia anterior, então ele sabendo que eu ficava circulando, eu não gosto de ficar parado do lado do carro. Quero ver o que o cara está fazendo, para se ele tiver um eventual, eu vou estar na frente dele. Quase que como abre um segurança para abrir também. Não era essa a pretensão nem a ideia, mas para eu estar o mais pronto possível. Tanto é que quando a gente chegava, o carro entrou assim, já manobrava, deixava distante o suficiente para o cara poder entrar pela porta lateral, deixa algum detalhe de portão para o cara saber que hora que eu piscasse o farol era para abrir. Os carros ficavam todos alinhados aqui e exatamente neste local aqui ficava o carro do Michael. O carro do Michael deixava ele aqui, ele ia para o palco. E antes mesmo do show acabar, antes da banda acabar de tocar Heal the World, o carro já estava ligado, Michael entrava e voltava. Ele era uma saída, tipo, era muito... Era tranquilo ou era muito... Rápida, muito rápida, e sempre vinha ele, o segurança, o Bill Bray. O Bill Bray abria a porta e fechava a porta para ele, entrava um médico junto com ele. Eu cheguei a ficar com uma toalha dele com marcas de sangue, ele teve algum tipo de sangramento nasal, me parece, só que infelizmente essa toalha ela foi para Cândida. Entendi. Então, quando chegou em casa, a nossa faxineira olhou e falou, tá suja de sangue. E depois que acabou o evento, você começa a fazer eu teria o DNA dele naquela toalha. Caramba, olha isso. Meu Deus. Eu me lembro de ir saindo. Foi também ali que eu tive uma demonstração muito maluca de pessoas que nunca tinham se visto e que nunca voltariam a se ver se abraçando. As pessoas se abraçavam e elas falavam, caramba, você viveu isso? E elas se abraçavam e eu ficava tipo, sabe assim, como isso é possível? Por que essas pessoas estão fazendo isso? E eu sei que isso foi forte pra mim porque tem uma foto do Michael que é muito manjada, obviamente, a capa do Tourbook. E eu tentei achar essa camiseta a todo custo para comprar na porta do estádio, não achei. Na hora de ir embora, tinha um cara lá, e aí eu peguei e falei, cara, eu não acredito, você achou essa camiseta, eu tava louco atrás dela. Eu não acredito, onde você achou? E o cara pegou, tirou a camiseta do corpo, encharcada, falou, fica pra você, me deu um abraço. E aí eu fiquei tipo, cara, eu acho que só pessoas que de alguma forma estão na mesma sintonia, no mesmo lugar, vivendo a mesma experiência, são capazes de fazer isso. Então eu guardo isso como uma experiência muito única na minha vida, porque eu sei que esse dia foi determinante para que eu fizesse o que eu faço, para que eu seguisse o que eu sigo e para que eu enxergasse o que eu enxergo da forma que eu enxergo.